Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Imaginária. Bom, pessoal, antes de mais nada, agradecer mais uma vez, se agradecer nunca é demais, como eu sempre falo aqui, porque agora o canal está começando a ter membros, né? A Lízia, inclusive, queria dar um beijão pra Lízia, que sempre acompanha e tal. O Massa ajudando mais uma vez, a Kátia, o Diniz, enfim, gente, eu tô citando esses nomes porque realmente o Gui, eu sou obrigado a citar, porque eu tava olhando os números do canal, né? Aí você começa a ver ali quem mais compartilhou e tal, então lá, a Kátia primeiro, depois o Gui, o Massa ajudando de novo no conteúdo, em grana também, enfim, gente, olha, é sensacional, não tenho palavras. E a Lízia aí, que você é a primeira membro ali no canal, né? O canal tem membros, agora para aproveitar esse início aqui, pessoal, ó, se inscrevam, veja se o sininho está ativado, que até em canais grandes tá né, dando aquela saída, compartilhe, comente, ou seja, toda aquela coisa que a gente sempre fala que é importante e aquela coisa do hype, né? Então, vocês ajudam muito realmente colocando ali o gratuito mesmo, tá? De 2.000 hype. Se quiser ajudar mais o canal, fica à vontade. A gente já tem um pouco de vergonha de falar esse tipo de coisa aqui, mas o canal é para vocês, depende de vocês e sem vocês aí dos lados não faria sentido algum. Então, feito aqui o jabazinho, vamos lá. Hoje, eu vou falar para vocês que hoje talvez seja assim um filme que eu mais vou ficar tranquilo, sem nenhuma ressalva. Opinião, tá, gente? Para passar para vocês aqui como uma diversão garantida para quem curte o gênero thriller, né, suspense, até um terror, assim, um sustinho e tal, para quem curte isso. Para quem não curte, é aquela coisa, é gênero de filme também, né? Mas é um ótimo filme. Mesmo quem não curte, se assistir vai perceber, pô, tem uma ideia boa aí por trás desse filme aí, muito legal. Uma ideia sólida, firme. Então, o filme chama Herege. E essa obra interessante está lá na grade do Prime Video. Prime Video que está aí realmente, gente, como qualidade e quantidade, está aí um pouco acima das outras aí, realmente sim. Temos que falar mesmo aqui. Bom, então sem enrolação, sem mais delongas, hoje o filme Herege, gente, eu tô com vontade de falar o Herege, tem o O não, tá? É Herege, Prime Video. Roda a vinheta. Bom, pessoal, retomando aqui, vamos falar de Herege. 1h e 51 minutos de filme que você não vê passar. E tem uma coisa muito interessante que eu fui aqui, não, deixa eu olhar isso aqui porque já me inculcou logo de cara. O filme, no geral, pessoal, tem 14 atores e atrizes. 14. Isso é muito interessante. Só que é o seguinte, eu estou contando figuração. Não é ponta, não, é figuração. Porque, de fato, o filme tem 4 pessoas. 4 pessoas. Sendo que dessas 4 pessoas, quem aparece mais é um cara que eu vou já destacar de cara aqui, o Hugh Grant. O Grant, pessoal, que é daquele tipo de ator que eu falo aqui do nível lá do Clint Eastwood, que ele conseguiu ser ele e tudo fica bom com ele, na minha opinião. Então vamos colocar assim uma coisa logo de cara. Um filme de quase 2 horas, em que você tem muito mais um ator falando, se ele não é muito bom, se a coisa e mais, se o roteiro não é muito bom, se o filme não é bem dirigido, se não é bem editado, não dá certo. Já tem o William Dafoe tentando fazer, um monte de gente que tentou fazer aí, e fica aquela coisa, tá bom, valeu. Se você gosta muito da pessoa, tá, valeu, acabou. Esse não, esse eu tô a fim de assistir mais uma vez, logo de cara, porque eu quero pegar algumas outras coisas ali. Interessante demais. E o Hugh Grant segura. Então quando a gente pega o Hugh Grant, por exemplo, fazendo uma coisa que eu acho que é um dos filmes românticos mais legais de todos os tempos. Eu já assisti várias vezes, não canso de assistir, cada pedaço é um clipe bom da MTV, que é um lugar chamado Notting Hill. O lugar chamado Notting Hill é um filme, ele é, para mim, atemporal, ele é um filme que mostra, assim, a Julia Roberts, assim, nossa, aquela coisa, assim, é o esplendor da Julia Roberts para mim, tá? Não tem dúvida, para mim é o melhor filme da Julia Roberts e, por consequência, é um dos melhores do Hugh Grant. E o Hugh Grant, que ele, ao fazer aquelas caretas, aquelas coisas que ele faz tal, né, ele me convence, tem gente que não gosta, por isso que eu tô deixando bem claro aqui, mas ele me convence bastante. E ele vai fazendo aquelas caretas, isso ele foi envelhecendo, as rugas foram chegando e tudo mais tal, né? O olhinho vai caindo e tal, mas ele continua tendo aquele charme de fazer isso, tá? Essa coisa do charme dele se propor a fazer essas caras e bocas, e isso é impressionante como ele consegue fazer isso com pequenas coisas diferentes, tendo nuance diferente ali, e esse Herege que não tem nada a ver, se você pegar, então você fala assim, nossa, é o mesmo cara, eu gosto dele, é carismático, mas o que ele faz num lugar chamado Notting Hill, inclusive, vamos fazer um vídeo aqui, tá, gente, porque é sensacional esse filme, vamos lá. Ele faz uma questão no Notting Hill, que é um filme romântico, bem romântico, inclusive, com um draminha ali e tal, com uma questão agora de um terror, de um suspense, de um thriller assim, de você falar, poxa, de uma tensão. Engraçado que até certa parte boa do filme, você tem só aquela coisa,
do suspense, da ambientação, da coisa mais pesada, que é a firmeza da direção. Já vou falar de direção já, pessoal, porque tem a ver, tá? Aqui. Tem um pessoal novo também, que é esse pessoal novo que tá numa safra boa aí. E aí, aquilo vai conduzindo você e você vai vendo que aquilo tem mais camadas do que parece. Aquilo não é só uma questão linear, apesar da história ser linear, a contagem da história é linear, não tem ali flashbacks nem nada tal. Isso é muito interessante, ela avança corajosamente, ela vai corajosamente nesse tempo todo, ela está construída para isso, é muito bom. Então, inclusive, dá para fazer até o segundo filme, tipo assim, como que é antes de chegar ali? Interessante. Mas vamos lá, para a gente ficar aqui primeiro no que acontece na história, depois eu caio nos detalhes das pessoas que participaram. Você percebe ali que tem duas meninas, né? Duas jovens mulheres, que elas são missionárias, tá? Não cabe aqui a denominação da igreja, que não é o caso, mas está lá e tal. São as missionárias. E as missionárias, você percebe ali que elas têm ali uma lista de pessoas para visitar. Em poucos minutos, você já entende as duas, o jeito das duas, uma certa inocência das duas, um certo algo mais nas duas. Acontece uma coisa ali que já te aproxima bastante das duas, tá? Principalmente de uma delas. E elas chegam até um local, uma casa ali na localidade que elas estão, e elas vão bater lá na porta e falam assim, ó, né, vamos passar a palavra, né? Jesus, o que tal, vamos passar a religião, aquela coisa toda para a pessoa, e essa pessoa que atende ali na casa é o tal Hugh Grant fazendo lá o Mr. Reed. Então o Mr. Reed apareceu ali, muito simpático, aquela carinha dele, tá, um óculosinho, opa, tudo bem, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa toda. E tá ali na época de frio, no inverno, já tá começando uma chuva ali, que é aquela chuva que vem junto com a neve, aquela coisa toda, tá bem inóspito ali a questão do clima, e fica aquela coisa, estamos sentindo um cheirinho aí, cheirinho de torta, né, blueberry e tal, não sei o quê, e vamos chegar. Gente, mas pela nossa denominação, a gente não pode entrar na casa de um homem, né? Um solteiro, um homem sozinho. Então, não, mas eu tenho minha esposa lá fazendo na cozinha lá, a torta e tal. Vamos entrar tal. Vamos tomar um chazinho. Aí entra ali e ali fechou a porta. Fechou a porta ali, então entrou ali as duas cordeirinhas ali no lobo. Gente, não estou dando spoilers aqui, porque é isso que aparece até no trailer, tá? E no trailer também aparece até aquela coisa que ela percebe que tem uma coisa errada ali. Opa, tem uma pedra no caminho. Não é bem essa tortinha aí não é bem uma esposa. Ih, caramba, como é que é isso aí? Você sabe, guardem isso, um drink no inferno. Eu começo de um jeito, eu entro, e a hora que eu adentro a esse ambiente, a coisa muda de figura. E muda bastante. E muda ali umas 2, 3 vezes ali, tá bom? Logo de cara, eu só vou avançar agora no seguinte sentido. Entraram essas duas moçoilas ali, com um cara, certo, que misterioso que as atendeu. Vai querer ser convertido à religião? E aí vocês vão entender por que o filme chama herege. Gente do céu. Tem até uma certa hora, e eu não quero estragar a surpresa de vocês, tem uma certa hora que você fala, tá bom, é uma coisa ali mais psicológica, trocar uma ideia, você fala uma coisa, eu falo um contraponto, eu vou lá e grito uma coisa, uma verdade, minha verdade no seu ouvido, você vê se você defende a sua causa, se você defende a sua religião, se você defende a sua filosofia, e ali vai uma troca ali de filosofadas, uma troca ali de perguntas capciosas com respostas não tão capciosas, e aquilo vai ali de um cara já meia idade para cima com duas moçoilas, né? O que vai acontecer ali? Isso vai desencadeando uma série de coisas que são muito bem construídas, assim, como diversão de cinema, agora eu vou esquecer o gênero, é interessantíssimo. Você não vê passar essa 1 hora e pouco de quase 2 horas de filme, você não vê passar. Bom, e aí eu não vou falar mais nada aqui, porque vocês só vão entender uma coisa da minha percepção aqui. Gente, é um texto maravilhoso, roteiro maravilhoso, e aí eu quero me ater aos diretores. Porque o Scott Beck e o Brian Wood, são caras novos ainda, eu li que eles se conhecem desde os 6 anos de idade, fizeram um colégio junto, primário junto, aquela coisa toda, são amigões de longa data. Eles já têm algumas produções aí, pessoal. Um Lugar Silencioso é produção deles, é a ideia deles, tá? Gente, Um Lugar Silencioso e todo o restante ali, que você tem 1, 2, o prequel, não sei o que tal, o prequel, né? Olha, gente, pra mim é super valorizado. Eu tenho uma série de falhas nesse filme, eu não gosto dele, eu não gosto da concepção. Eu não gosto da concepção do que eles criaram, eu acho que tem alguns furos ali, e na hora de passar para a tela tem mais furos ainda. Tá? Então, assim, não acho legal. Tanto que eu não faço vídeo aqui eu sou o Rubens Edivaldo Filho Júnior mesmo, né? Então não vou criar nesse caso, mas não deixa de ser pelo menos uma ideia interessante, tá? Então eles têm no currículo isso aí, mas tem uma coisa que eu assisti outro dia atrás, olha que coincidência, a gente não é ligação de uma coisa para outra não, mas que em português ficou como A Casa do Terror. Não que seja a revolução da história de terror, mas eu acho que ela é contada de uma forma bem divertida, tá?
ela vai direto ao ponto que ela quer ir e tem aquela reviravoltazinha no final que é bem previsível, mas é legal de ver, Inclusive também é previsível, não é nada de novidades também, mas gente, a Casa do Terror também eu indico pra vocês aqui, vou colocar aqui a fotinha aqui, o bannerzinho pra vocês irem lá pesquisar também. Então fica uma indicação dupla aqui. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eles são diretores, eles são produtores, são roteiristas. Vamos fazer o contrário? Eles são roteiristas, tá? São produtores e são diretores. Então, os caras com a gama completa, hoje tá todo mundo muito assim, né? Eu faço e tal, e tem gente que manda bem mesmo, brincando nas 11, como se diz na várzea, né? Como se dizia antigamente. Então eles estão lá no gol, estão no centroavante, quarto zagueiro, não tem mais quarto zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, os caras fazem tudo nesse mundo de entretenimento, nesse mundo do cinema, do streaming e tudo mais. Então, ponto alto para eles, por ter criado essa história e tem uma série de coisas ali complexas, de camadas complexas, de citações complexas, que para mim, não sei como não ficou mais bem visto em tal... O Oscar também não vale mais nada, mas enfim, o Grant não ganhou um Oscar por causa disso, porque é muito interessante mesmo o trabalho que eles fazem. Bom, como eu falei para vocês, 14 pessoas envolvidas ali na frente das câmeras, umas de segundo, de passagem de costas, vamos chamar assim, e 4 são os principais. Então, o Grant já falei e cantei, decantei aqui. E aí as 2 missionárias, elas já não são figurinhas desconhecidas, são figurinhas muito conhecidas, carismáticas, simpáticas, têm uma carreira brilhante pela frente, como foi a carreira do Grant. A Sophie Thatcher, que faz a irmã Barney, ou irmã Barnes, ela é sensacional, você já viu a carinha dela em outros lugares sim, e ela manda muito bem. Gente, é uma atriz nova ainda, mas ela traz uma coisa ali de uma força de interpretação assim que é impressionante, tá? E acho que você tem que ter conceitos, né? Acho que legal de filme que tem um antagonismo, mas que mesmo a dupla ali, às vezes, que estão andando juntos, eles têm uma diferença de pensamento e tal. Então, a outra irmã, que é adorável, a menina é adorável, é feita pela atriz Chloe East e ela faz a irmã Paxton. Então, essas 2 irmãzinhas aí, feitas por essa atriz, é brilhante, tá? O contexto, você se convence por elas, você se identifica muitas vezes com elas, uma confusão mental ali que o antagonista maior cria ali, você sabe, você torce por elas, você entende a situação delas e isso é feito de uma forma brilhante por elas. E aí, gente, tem um cara que a série a qual ele é difícil falar, né, gente? A série a qual, né, ou qual, sei lá, em português é difícil também. O cara não sabe falar outras línguas e em português já começou a esquecer. Então, a série pela qual ele é conhecido, gente, sinceramente, não é que é ruim não, tá, gente, mas eu não me identifico com ela. Realmente, pra mim, ela é menos universal do que eu gosto, né? Ela é menos Two and a Half Men e mais ela mesmo, né? Então, aquela Seventh Show, né? Então, eu não gosto muito dessa, eu não ligo, acho que são boas pessoas envolvidas, mas eu peguei um negocinho com ele e depois ele fez ali um Homem-Aranha ali que ficou estranho, o personagem dele que ficou muito mal adaptado ali, né? Mas também não vem ao caso agora, mas... Ele é um cara que, de tempos em tempos, inclusive no filme Predadores, eu fui começando a me acostumar com ele e já estou gostando dele. De Predadores pra cá eu já estou gostando dele, que é o Topper Grace. Ele faz uma ponta, e eu não vou dizer, o cara não tá precisando de dinheiro. Dinheiro é bom, né? Todo mundo, se puder entrar e não sair, tá ótimo, mas não acho que seja por causa disso, eu acho que seja por alguma amizade. Porque como o pessoal tudo, tirando o ator principal ali, o Grant, todo mundo muito novo ali, eu acho que é um pessoal que já é da irmandade, colegas e tal. Então ele só pode ter aceitado assim também, além do dinheiro, porque ele fala assim, vou fazer essa parte aqui, poderia ser para qualquer um, poderia, mas ele deixa uma graça. Gente, são segundos de aparição de fala, tá? Então a participação especial mesmo de um cara que não tem uma carreira tão brilhante assim, mas que começou a ficar bem... legal, assim, a participação dele, bem carismático mesmo. Ele faz lá um dos irmãos responsáveis lá, o Elder Kennedy. Então, essa participação dele, apesar de minúscula, tem tudo a ver. E tem parte do suspense ali do que está acontecendo. No mais, pessoal, eu vou deixar como surpresa para vocês. Mas queria falar aqui agora, já falei o mote da história, já falei dos atores, diretor envolvido e tal. Vou falar uma coisa aqui das coisas que eu achei interessantes para vocês pescarem quando vocês forem assistir o filme pela minha indicação. Não faço ressalvas, tá, gente? Jeff, você gostou desse filme para dar um 10? Sim, gostei. Para mim, tá tranquilo. Jeff, você devia fazer aquela coisa assim, né? Muito prepotente. Os 10 melhores do ano, para mim tá. Se eu posso classificar ele em segundo, terceiro lugar, mas agora ele é nota 10, os 10 primeiros do ano, tá? Fazer só uma colocação aqui. Quando a gente vê uma Missão Impossível, que eu adoro, você vê o fechamento agora, o acerto final, você vê ali um esmero, cara, nossa, de todo mundo, inclusive do Tom Cruise, principalmente do Tom Cruise, mas o filme
perde, não é por ser longo só não, tá pessoal? Ele perde algumas coisas ali, talvez até da essência. Um caso desse, não. Um caso é uma história redondinha que tá ali para ser honesta com o que ela quer contar. Ponto. Não é um que eu tô falando que o Missão Impossível é desonesto, não é isso. É que o Missão Impossível, na tentativa de acertar muito, acerto final, né? A tentativa de acertar muito, de fazer muito, ele acaba pecando em algumas coisas. Esse não, ele faz ali uma ideia para ser aquele filme, se vão criar outros filmes depois da parte desse, é outra história, mas ele é muito honesto na proposta dele, e aí para mim, na minha humilde opinião, ele segue até o final, no roteiro, ele segue o norte que ele quer chegar. Eu quero chegar naquele norte e eu consigo chegar, porque já tá tudo estruturado para isso, não tá ali solto, não tá no meio do caminho, não tá querendo agradar todo mundo, e aí agrada bastante gente. Bom, vamos lá. Tem filosofia ali no meio do caminho. Então tem uma hora que se fala de efeito borboleta, e a gente pensa muito naquele filme, inclusive, que é o único filme, olha, coincidência ou não, homem coincidência, que eu acho que é bom, do Ashton Kutcher. Que também, o Ashton Kutcher, olha que loucura, né? É o único filme, ele tá no The Seventh Show, é isso. Ele é colega do Grey. Olha só que loucura, eu pensei isso fazendo vídeo agora, mas enfim, vamos lá. O efeito borboleta, mas que nesse caso é daquele filósofo chinês, eu não sei o nome, é claro, né? Que fala o seguinte, tá na música do Raulzito, né? O sábio chinês, ele dormiu e sonhou que era uma borboleta. Depois ele acordou, eu sonhei que era uma borboleta, ou sou uma borboleta sonhando que eu sou um humano. Tem essa coisa ali. Então, dentro do contexto, tem essas citações, tem coisas de o que a pessoa quer dizer. O personagem principal se utiliza uma música muito legal para falar assim, isso aqui o que é? É uma verdade para você? Você conhece? O que você conhece é isso? Ela é um plágio de uma outra coisa? Se é um plágio, a outra era verdadeira, essa é uma mentira, né? É uma mentira mentirosa. Então tem a utilização da música, eu vou com certeza colocar no fundo desse vídeo. Não, poderia colocar o Raulzito, né? Poderia colocar o Raulzito, mas assim, eu vou colocar essa música que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que o pessoal tem gostado de eu fazer a minha trilha sonora ter um fundo com alguma coisa a ver com o filme. Essa é a intenção, que vocês gostem, vocês achem legal a sacada, tá? E vamos lá, voltando aqui. E nesse caso, o filme vai avançando no seguinte, na hora dos diálogos ali que são sensacionais, as conversas são sensacionais. Você acredita de fato numa verdade ou numa mentira? Né? Essa verdade é só uma verdade ou é uma narrativa? Né? É uma verdade verdadeira ou uma mentira mentirosa? É aquela coisa, né? Versão tem sempre três, né? A minha, a sua e a verdadeira. Então assim, é mais ou menos essa linha, tá? E aí o personagem principal, ele vai demonstrando ali em imagens, fatos e fotos, ou fakes e fotos, ou coisa que você queira imaginar, imagem vale mais que mil palavras, dentro da explanação dele, ou da retórica dele, ou dentro da indução que ele quer colocar você, ou que ele quer te direcionar, ele vai colocando ali algumas coisas que vai te mostrando. Você vive numa ilusão? Você tá na Matrix, né? Ou não? É uma coisa bem doida, tá, gente? E depois a estrutura ali de como é filmado, de como é a casa, é uma coisa à parte, Eu achei sensacional, muito bem bolado mesmo. E aí fica aquela questão no ar, que é muito interessante também. Você acredita numa coisa, piamente, ok, legal. Depois você descobre que essa coisa é falsa. Você quer continuar acreditando? Muita gente faz isso, gente. Eu não sei se eu faço, tá? Sincero, honestamente, eu acho que não. Mas muita gente que eu conheço faz isso. Já viu ali que a mentira está declarada, chega a falar assim, mas eu penso assim mesmo assim. Penso assim mesmo assim. Eu parti do princípio daquilo que eu vi, aquilo que eu vi não é mais verdade, e a pessoa fala, mas eu continuo pensando assim. É meio louco isso pra mim, tá, gente? Mas cada um, cada cabeça uma sentença, cada um com a sua loucura. Então, assim, isso o filme mostra ali, né? Quando você sabe a verdade, você continua com aquilo que você agora sabe que é mentira, ou você vai para aquilo que realmente pareceu mais coerente, vamos chamar assim. E aí que eu acho legal, que é um filme que você acaba de assistir e você continua pensando nele, e, poxa, será que é isso mesmo? E você continua com ele na cabeça de uma forma interessante. Dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio dos vídeos do canal e deixando aquele valeu sem plágio. É um valeu de verdade. Ou não? Mentira. Verdade, pessoal. Valeu.